Olá, meus queridos irmãos. Mais uma vez é com gratidão ao Senhor que estamos aqui com este propósito de continuarmos juntos a louvar e a atentar para a palavra do Senhor. Louvar ao Senhor e atentar para a sua palavra, que é de todo importante para todos nós. Estamos gratos porque o Senhor até aqui tem sido connosco, continuamos a repeti-lo e continuamos a pedir ao Senhor que seja connosco. Provavelmente hoje será o último domingo em que temos o culto desta forma. No próximo domingo, se o Senhor permitir e segundo o que está previsto pelas autoridades, já poderemos estar na casa de oração, podemos estar aqui juntos para louvarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor e continuarmos a atentar para a sua palavra. Mas enquanto não é possível, hoje vamos continuar com este propósito, que realmente possamos lembrar-nos que somos do Senhor, o Senhor está connosco e o Senhor se agrada, que nós atentemos para Ele e atentemos para a sua palavra. Por isso, uma vez mais, vamos ter algum tempo de louvor com um ou dois hinos, um ou dois cânticos que possamos cantar para louvor do Senhor e depois vamos ouvir a palavra que o nosso irmão Paulo Teixeira nos vai ministrar mais uma vez. Vamos curvar as nossas cabeças diante do Senhor e vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é com gratidão dos nossos corações, como já o dissemos, que estamos diante de Ti, com este propósito de louvarmos, de Te bendizermos, de continuarmos a aprender de Ti e a atentar para aquilo que Tu tens a dizer aos nossos corações. Damos-te graças, Senhor, porque estamos nesta posição de podermos falar contigo, de nos podermos aproximar de Ti, de nos podermos chegar a Ti, pela obra bendita do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós que éramos inimigos de Deus, estávamos afastados, estávamos separados de Ti, ó Pai, pelo Teu Filho, nós fomos reconciliados contigo. Oh, quão gratos estamos. Não temos palavras, não temos forma, Senhor, de Te louvar, de Te exaltar, de Te engrandecer, de Te agradecer por tão grande obra que fizeste em nosso favor pelo este Jesus, este amado. Por isso, Senhor, nós estamos eternamente gratos e continuamos-te a pedir que Tu nos ajudes a andar contigo, porque é contigo que queremos andar e não com outro. Queremos, Senhor, adorar-te, queremos bendizer-te, queremos aprender de Ti e queremos fazer a Tua vontade. Mas sabemos, Senhor, que somos fracos, ainda somos pecadores e então, Senhor, nós Te pedimos também perdão pelas nossas ofensas, pelos nossos pecados, por aquilo que fazemos e não devíamos fazer e até por aquilo que devíamos fazer e não fazemos. Senhor, damos-te graças porque és connosco, continuamos a pedir-te e a agradecer-te pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Seja connosco, dirige-nos, pois, neste bocadinho de tempo, pois é no nome de Jesus, o Teu Filho amado, que nós Te pedimos e agradecemos todas as coisas, Pai. Amém. Olá a todos. Nós vamos ter, como tem sido costume, o nosso pequeno período de louvor e vamos para isso cantar 2 cânticos, 2 músicas e a primeira também é uma música nova e eu espero que nós a possamos aprender também quando estivermos todos juntos e fala de quem é o nosso Deus e do que Ele fez e continua a fazer por nós, mas daquela que deve ser a nossa atitude perante esse Deus. E a determinado momento diz que estes lábios meus declarem quem Tu és, Jesus, e que este mundo possa ver em mim a Tua luz. Que nós possamos verdadeiramente ser luz para o mundo e entregar a Deus os nossos sonhos, as nossas ambições, os nossos argumentos e andar no caminho que Deus tem para nós. É isso que esta música diz e é isso que nós vamos também cantar. Ouve hoje, Deus, a nossa oração, um hino de louvor, a expressão de gratidão por Tua graça que lavou o nosso coração, pela segurança que encontramos sobre a Tua mão. Que estes lábios meus declarem quem Tu és, Jesus, que este mundo possa ver
amor estranho, difícil de entender. Desceste a este mundo, assumiste o sofrer. Da tua glória te despiste ao ponto de morrer. Tornaste-te como um de nós para nos fazer viver. Quero entregar-te tudo o que sou, meus sonhos e ambições, argumentos e razões. Quero andar no caminho que fazes diante de mim, seguro em ti, Senhor. Que força, que poder, és Deus Criador. A todo o universo rende a ti o seu louvor. E que humildade incrível revelada nesse amor que te trouxe a esta terra, Jesus, meu Salvador. Estes lábios meus declarem quem tu és, Jesus. Que este mundo possa ver em mim a tua luz. Quero entregar-te tudo o que eu sou, meus sonhos e ambições, argumentos e razões. Quero andar no caminho que fazes diante de mim, seguro em ti, Senhor. Vamos ter mais uma música para louvar o nosso Deus, e essa música fala diretamente do sacrifício de Jesus por nós e de qual deve ser a nossa atitude e de quanto nós devemos entregar a nossa vida por Jesus, e porque Jesus passa a ser a nossa vida quando nós entendemos que Ele é a única razão pela qual nós hoje temos esperança e expectativa no porvir. Então vamos cantar Tu és Jesus. Sacrifício na cruz, como expressar a minha gratidão. Tu és o amante da minha vida. Tu és a beleza que me conquisto. Tu és minha força na minha fraqueza. E teu é o sangue que escorreu por mim. Como poderá esquecer-me de ti? Tu és Jesus. Tu és Jesus. E tua é a mão que acolheu o meu coração.
sacrifício na cruz. Como expressar a minha gratidão? Tu és o amante da minha vida, tu és a beleza que me conquistou, tu és minha força, minha fraqueza, e teu é o sangue que escorreu por mim. Como poderei esquecer-me de ti? Tu és Jesus, tu és Jesus, e tua é a mão que acolheu o meu coração. Tão grato estou, tão grato estou, tão grato estou por teres-me dado a salvação. Então, bom dia. Nesta que esperamos ser a última semana que o fazemos sem os irmãos estarem aqui, em frente a nós, dizer-vos que é bem mais difícil pregar com a igreja sem os irmãos do que quando estamos todos e podemos interagir nas emoções e nem que seja só com apenas um afirmar de cabeça, mas será certamente esta a última semana em que nós não estamos reunidos na casa do Senhor. Nós temos estado a falar sobre esta série, esta nova série que é Rocha, esta rocha que nós, como diz o salmista, nós queremos estar firmes nele, que é mais alta do que nós queremos subir à rocha que é mais alta do que nós, lá no Salmo 61, e nós queremos entender que tudo aquilo que nós falamos ao longo destas semanas possa hoje haver uma conclusão daquilo que é a nossa ideia. Esta semana foi uma semana difícil, quer na área pessoal, quer na área profissional, mas também foi uma semana difícil também em termos para a igreja. Esta semana perdeu-se um dos homens mais tremendos do nosso tempo, Ravi Zacarias, ou Rabbi Zacharias, assim o seu nome, este indiano que um dia depois de tentar o suicídio encontrou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E que trabalho tremendo ele fez, não é? O Senhor tomou para si, como dizia a sua filha, o meu pai foi para casa, e sem dúvida nós queremos que assim é, até que o Senhor nos chame, nós estamos aqui na sua presença, mas perder um homem como o Ravi foi para nós, igreja, uma perda enorme, porque se os irmãos tiverem a oportunidade de ir à internet e procurar, algumas delas estão traduzidas para português, com legendas tremendas. Eu posso dar um testemunho pessoal, eu tenho alguns colegas no trabalho que já me pediram, e eu já me comprometi com eles que não lhes prego mais o Evangelho, eles assim o pediram e eu não o faço. Mas aqui há algum tempo atrás, a um deles, de quem eu tenho um grande carinho, eu pedi-lhe desculpa e disse: pai, eu sei que te prometi que não falava mais, mas pela última vez tu tens que ver este vídeo deste homem que diz porque é que eu acredito em Jesus Cristo. Ele disse que viu, não é? Mas é um testemunho fantástico de um homem de Deus que partiu para a glória e certamente um dia, eu creio, vamos estar também juntos no céu. Esta série A Rocha nós temos vindo a falar nestas 3 oportunidades de apresentação. A primeira semana
Nós falámos acerca de como entrou o pecado no mundo e nós percebemos e nós entendemos que porque o pecado entrou por um homem no mundo, todos os homens pecaram. Então há um texto lá em 1 Coríntios 15, versículo 21 e 22, que diz: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Meus queridos, é isso mesmo. Quando o pecado entrou no mundo, a partir daí, todos aqueles que vieram após Adão e Eva, todos nasceram com o pecado. Quando eu nasci, ainda era um bebê, eu já tinha pecado. É assim que a Bíblia determinou. E porque todos nós pecamos, nós precisamos de salvação e de perdão para esse pecado, para sermos reconciliados com Deus. E nós percebemos lá atrás que o pecado teve consequências em Adão e Eva. Um dos seus filhos matou o seu irmão. Caim matou a Abel. A consequência do pecado. Nós percebemos, e se os irmãos abrirem comigo Romanos, capítulo 5, versículo 12, nós percebemos neste texto, Romanos 5, 12, diz assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Se os irmãos se lembram, o tema, o versículo base do nosso estudo está em Hebreus 9, 22, que diz: segundo a lei se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, porque o pecado entrou no mundo e porque o pecado entrou no mundo, entrou a morte, é necessário que houvesse remissão de pecados com derramamento de sangue. Nós percebemos nesta primeira semana de que o pecado traz consequências, sempre traz consequências. Muitas vezes, pecando, pensamos que só nos atingimos a nós. Não só estamos a desonrar Deus, não só estamos a nos condenar diante de Deus, mas traz consequências aos outros, aos nossos filhos, à nossa esposa, ao nosso marido, aos nossos colegas que muitas vezes, vendo o nosso pecado e achando-nos iguais a eles, dizem que não vale a pena conhecer a Jesus, porque isso não lhe traz nada de bom. Então, nós percebemos que nós buscamos fugir do pecado para agradar a Deus. E se por alguma razão temos pecado, nós percebemos que só Ele nos pode remir desse pecado. Na segunda semana nós falámos na arca, nós falámos de Noé, e nós percebemos que na arca que Deus mandou que Noé construísse, ela tinha uma porta. Lá em João capítulo 10, Jesus diz: eu sou a porta. Ele diz também, lá no versículo 9, que diz que se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Então Jesus é a porta. E nós entendemos lá na arca que quando ela foi construída, segundo a direção de Deus, segundo o plano de Deus, a arca foi construída segundo o projeto de Deus, a arca tinha uma porta. Essa porta foi fechada por fora, pelo exterior. Foi Deus que fechou a porta. E porque Ele fechou a porta, ninguém a pode abrir. E se nós formos a João capítulo 14, versículos 1 a 6, nós percebemos porque é que havia só uma porta. O Senhor Jesus diz lá em João 14: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, sejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós percebemos que a única forma de entrar na arca era passar por aquela porta. Nós entendemos pelas palavras de Jesus que não há forma de entrar na presença do Pai sem passarmos por Jesus. Ele é a porta. Então nós entendemos que não só há a consequência do pecado lá em Adão, nós percebemos que na consequência do pecado trouxe a morte, e nós percebemos que porque todos pecaram e destituídos são da glória de Deus, nós necessitávamos ser reconciliados com Deus. É necessário que alguém morresse para nos reconciliar com Deus. E nós percebemos que Deus prepara essa reconciliação nesta porta que é Jesus. Na terceira semana nós falámos de Abraão e de Isaac, e como Deus pediu ou determinou a Abraão que desse o seu filho em holocausto, e nós percebemos na última vez que falámos que Abraão foi de imediato. No dia seguinte ele pegou nas coisas, ele deixou os seus servos lá num certo lugar, ele foi com
com Isaac para o monte que Deus lhe mostrou, e Isaac que participava, e isto é um ensino para nós também, em nossas casas, Isaac participava com os seus pais naquela que é a adoração ao Senhor. Ele conhecia o que era necessário para a adoração do Senhor. Ele perguntou ao seu pai: pai, nós temos aqui a lenha, tu tens o cutelo, tens o fogo, mas falta a oferta, pai. E nós percebemos nesta última semana que Abraão respondeu a Isaac: o Senhor proverá. Um tremendo ato de fé. Então nós percebemos, irmãos, que Deus enviou lá pelas pontes, estava preso, um carneiro para substituir Isaac. E Isaac não foi ofertado em holocausto. Há um texto em 1 João, na primeira epístola de João, que nos fala sobre a necessidade desta substituição. 1 João 2,2 diz assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo. Jesus, ele é a propiciação, é o pagamento integral da nossa dívida. É Jesus que, em vez de termos um carneiro como substituto, assim como foi com Isaac, nós temos um substituto em Jesus que vai tomar o nosso lugar naquela cruz, naquele castigo que estava sobre nós, e ele se faz propiciação pelos nossos pecados. Mais à frente, nesta mesma epístola de João, no capítulo 13, versículo 16, primeira epístola de João 3, 16, assim: conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Nós percebemos que o amor de Jesus é tanto que ele deu a sua vida por nós. Ele é o substituto pelo castigo que estava sobre nós. Então nós queremos olhar para estas 3 semanas, para estes 3 estudos de Adão e Eva, e Caim e Abel, de Noé e do dilúvio. Queremos olhar para Abraão e para Isaac, e queremos perceber hoje a conclusão destes 3 estudos. A conclusão destes 3 estudos, irmãos, baseia-se neste versículo de Hebreus 9:22, que diz: e sem derramamento de sangue não há remissão. É aqui que nós vamos chegar naquela que é a conclusão do nosso estudo. Mas, irmãos, como eu há pouco dizia, já há colegas no trabalho que me pedem para não lhes falar do Evangelho, não é? Para não lhes falar das boas notícias do Evangelho. Nós somos exortados pela palavra para não lançarmos as pérolas aos cães, para nós aos porcos, não darmos aquilo que para nós é precioso. E eu sei que isto pode parecer violento, eu creio até que é violento, que nós de maneira nenhuma pegaríamos nos nossos filhos e deixaríamos que alguém lhes pudesse fazer mal. Nós iríamos colocar-nos entre nós e entre os nossos filhos e aquele que o agressor, de maneira que nós pudéssemos proteger os nossos filhos da agressão. Pois o nosso amor, quando nós olhamos à luz da palavra de Deus pelos nossos filhos, vem sempre a seguir ao nosso amor por Deus e a sua autoridade sobre as nossas vidas. Então nós não devemos, da mesma forma como protegemos um filho das agressões de outrem, nós devemos lutar com todas as nossas forças para que outros não atentem contra aquele que é a nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, o Salvador e o Senhor das nossas vidas. Então nós precisamos de perceber aquilo que a palavra de Deus nos diz. Em primeiro lugar, nós percebemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós percebemos que todos pecaram. Todos pecamos. Paulo fala sobre isso lá em Romanos 3:23. Todos pecaram. Não há ninguém sem culpa, nem eu mesmo, muito mais eu mesmo. Há pouco falávamos de Rabi Zacarias. Eu não sou digno nem era digno de lhes apertar as sandálias. Um homem tremendo de Deus. E nós, irmãos, nós todos pecamos. E Paulo fala sobre isso lá em Romanos 6:23, que ele diz que o salário do pecado é morte. O pagamento do pecado é consequência do pecado, é morte, mas o dom gratuito de Deus, o dom que Deus dá de graça, é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós somos desafiados a perceber que, porque pecamos, precisamos de uma salvação, e esta salvação só pode vir por Jesus. E Paulo fala sobre isso em Romanos 12, quando ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Meus queridos, todos pecaram. Estamos todos separados da glória de Deus. Se nós pensarmos nisto só desta forma,
é aterrador. Aterrador pensar que há homens e mulheres que nós amamos, há pessoas que nós passamos uma vida inteira juntos e que, quando morrerem, não têm esperança. Estão separados de Deus. Porque tu e eu e eles pecamos, nós estamos separados de Deus. E porque estamos separados de Deus, a consequência desse pecado é morte, logo nós vamos para um lugar distante da presença de Deus. Então nós precisamos de entender a nossa necessidade de reconciliação. É impensável para mim pensar que alguém possa chegar perto de mim e dizer: olha, tu vais morrer, e eu não ter a certeza, ok, eu vou para a presença do Pai, não faz mal. Há colegas que dizem que tudo acaba, não há nada mais para fazer. Então, porquê que vivemos neste mundo procurando obter tantas coisas, tantas riquezas e tanta confusão? Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 5, ainda agora eu dizia um destes versículos, mas eu queria ler um pouquinho mais a partir do versículo 15, o capítulo 5 de Romanos, a partir do versículo 15 até ao 19, ele diz: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, estamos a falar do pecado de Adão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Ora, e não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou sobre esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos foram feitos justos. Não há outra forma de Deus lidar connosco. Nós não merecemos salvação. Nós merecemos condenação. Nós estávamos como inimigos de Deus. E Deus lida connosco de duas formas. De duas formas que é incompreensível para mim. Deus usa comigo de misericórdia. Ou seja, Ele não me dá aquilo que eu mereço. Aquilo que eu mereço é estar separado dele. Se eu olhar para mim, se eu olhar para o espelho, só eu conheço o meu interior e eu sei que do meu coração vêm maus pensamentos. É do coração do homem que vêm os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios e as contendas. A nossa mente é egoísta e procuramos sempre ter as coisas à nossa maneira. Então Deus não usa de outra forma comigo senão de misericórdia, não me dando o castigo que eu mereço, mas dando-me a salvação que eu não mereço. Ele usa comigo de graça, quando Ele me dá aquilo que eu seguramente não mereço, mas Ele me dá pelo seu amor para comigo, depositado em Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo pagou o preço, quando Ele é feita a propiciação pelos nossos pecados, Deus aceita a propiciação, o pagamento integral de Jesus pelos nossos pecados, porque pela graça sois salvos. Nós vamos ler daqui a pouco, nós percebemos que esta graça nós não merecíamos, Deus usa connosco de graça porque Ele ama o seu Filho e o seu Filho morreu em nosso favor. Então, ainda que todos pecaram e destituídos são da glória de Deus, nós percebemos que esse pecado, trazendo a morte, essa graça de Deus nos alcançou, por isso em Jesus Cristo nós somos salvos. Então nós percebemos que ainda que Adão e Eva tenham pecado lá atrás, e o pecado tenha chegado até nós, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, assim como o pecado entrou por um homem, a libertação e a salvação e a justificação entraram por Jesus Cristo, que pagou o preço. Nós falamos também na porta. Nós entendemos que eu sou a porta, não é? Disse o Senhor Jesus. E porque Ele é a porta, em Mateus capítulo 11 Ele diz-nos algo que é tremendo, algo que nos motiva a perceber o que é que isto significa da porta. Ele diz: eu sou a porta, o pastor dá a vida pelas ovelhas e as ovelhas conhecem a sua voz. É interessante, o Senhor Jesus coloca-se nesta de pastor, neste patamar de pastor e a mim como ovelha, ouvindo a sua voz e desejando entrar pela porta para achar pastagens. No capítulo 11 de Mateus, diz assim a partir do versículo 27:
Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Reparem que neste versículo o Senhor Jesus não coloca nenhum intermediário. A importância para nós, quando a palavra de Deus nos relata os acontecimentos da crucificação, a importância para nós é que quando o Senhor Jesus morreu, quando Ele entregou o seu Espírito, a palavra nos revela lá, na história quase de passagem, quase despercebido, que o véu se rasgou de cima a baixo. E se aquele véu que separava o lugar santo dos santos só tinha acesso os sacerdotes para ver o véu, portanto o povo não tinha acesso a perceber que o véu se rasgou, mas o véu se rasgou. Esta separação se rasgou. Deixámos de estar separados de Deus, podemos chegar à presença de Deus. E se chegarmos à presença de Deus, nós precisamos de alguém que é o mediador entre Deus e os homens. E só Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Por isso, há alguns dias atrás, quando falava com um colega no trabalho sobre a questão de nós não atentarmos para imagens de escultura ou para a mãe de Jesus, Maria, eu lhe dizia que, apesar de Maria ter sido uma mulher tremenda, do qual eu não sou digno sequer de desapertar-lhe as sandálias, nós percebemos que Jesus nunca a colocou no lugar que ela não pertencia. Aliás, nem ela o quis, também quando dizia, fazei tudo o que Ele vos mandar. E mais uma vez o Senhor Jesus diz que só Ele conhece o Pai e o Pai conhece-o a Ele. E no versículo 28 ele dá a conclusão deste relacionamento com o Pai. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendi de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Ele é a porta. E porque Ele é a porta, e Ele se faz conhecido como sendo o pastor das ovelhas, Ele se coloca diante de nós, nos desafiando a tomar sobre nós o seu fardo, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Ele que é o mediador, Ele que está entre nós e o Pai. Não há outro que diz aqui mesmo, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e quem aquele o Filho o quiser revelar. Meus queridos, nós percebemos que a porta é a única forma de entrarmos na arca para sermos salvos do dilúvio. Assim também Jesus é a porta, a única forma de chegarmos à presença de Deus para sermos salvos. Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É tremendo. Irmãos, não há dúvidas que era necessário que a arca tivesse apenas uma porta, porque só há uma porta para chegarmos a Deus, que é Jesus Cristo. Então, se todos pecamos e todos precisamos de entrar por esta porta, nós precisamos de aceitar que este Cordeiro de Deus, este Cordeiro é o substituto. O que é que João diz quando vê Jesus a ir em direção a ele, lá em João capítulo 1? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se João, quando estava no Rio Jordão a batizar, olhou aquele homem que se ia ao seu encontro e lhe foi dada esta revelação: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a propiciação, ele é o pagamento integral pelos nossos pecados. Da mesma forma como Deus providenciou um carneiro lá preso pelas pontas, como nos diz o texto lá em Gênesis, para substituir a Isaac. Da mesma forma, Deus providenciou aquele que iria fazer o pagamento integral. Se nós olharmos para a palavra, na primeira epístola de João, capítulo 2 e versículo 2, primeira epístola de João, capítulo 2 e versículo 2, nós vemos aquilo que João escreve, ele que teve a oportunidade de estar com Jesus, ele que teve a oportunidade de andar com Jesus, ele fala assim de Jesus. E vou ler o versículo 1 só para a introdução, mas também para nós percebermos a promessa. Diz assim: meus filhinhos, 1 João 2:1 diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E agora reparem o versículo 2. É Ele a propiciação. É Ele o pagamento integral da dívida. É Ele a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Por isso é que nós conhecemos lá o texto em João 3,16, que diz: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não é? Nós percebemos lá no 3,16, 17, que ele veio para morrer pelo mundo e para que nós pudéssemos ser salvos. Não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por
Ele. Ele é a propiciação dos nossos pecados. E João, que teve a oportunidade de escrever estas palavras porque andou com Jesus, ele é o mesmo que diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados. No capítulo 3 deste mesmo epístola, no versículo 16, diz assim: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. Ele deu a sua vida por nós. Nós já lemos este versículo. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ele deu a sua vida por nós. Então nós percebemos que era necessário que Jesus morresse e fosse a propiciação pelos nossos pecados. Então agora faz sentido a história de Adão, agora faz sentido a história de Noé e agora faz sentido a história de Abraão, quando olhamos para a palavra de Deus lá no Velho Testamento. Por isso é que nós olhamos para este livro e nós percebemos que ele tem tanto ensino para nós, mais do que aquilo que nós conseguimos entender. Em conclusão, o que é que nós podemos aprender desta lição? O escritor de Hebreus, no capítulo 9, nos dá uma luz sobre a conclusão destes textos. Hebreus 9, 11 a 15 diz assim, e irmãos, sem dúvida que nós podemos ler a palavra, sem dúvida que nós podemos ser desafiados a ler a palavra, mas o coração que nós temos diante desta palavra deve ser como cera, nós aprendemos isto lá atrás, o nosso coração deve ser como cera ao ponto de derreter perante o calor de Deus. Que não sejamos como barro que endurece, mas sejamos como cera, para que ao lermos estas palavras elas possam ter os seus efeitos no nosso coração. Hebreus 9, versículo 11 a 15 diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Uma só vez. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Irmãos, falta-nos explicar, irmãos, que e havia o desafio se eu falaria disto ou não, mas vou falar, que é por que razão é que Maria concebeu sem conhecer homem. Exatamente, ela recebeu no seu ventre o dom do Espírito Santo, ela recebeu no seu ventre aquele que haveria de nascer e aquele que haveria de ser o Salvador dos homens. Ele não foi concebido como eu e tu fomos concebidos, ele foi concebido por Deus no ventre de Maria. Ela nunca conheceu o homem até que Jesus nascesse no seu corpo. É interessante isso. Por isso é que era necessário nós entendermos que Jesus nasceu sem pecado. Ele não foi concebido como tu e eu. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então nós percebemos que ele diz aqui que ele é imaculado a Deus. Versículo 14. Se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Porque ele não tinha pecado, mas ele pegou no meu pecado, se conspurcando com o meu pecado e morrendo em meu lugar na cruz do Calvário. E mais à frente, neste mesmo capítulo, versículos 26 a 28. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E, meus queridos, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então, da mesma forma como entendemos Adão e Eva, da mesma forma como entendemos o dilúvio como um acontecimento real, em que neste acontecimento Deus ordenou a construção de uma arca, que nesta arca abriu uma porta e que após este dilúvio ficou uma família, a Noé, a sua esposa, os seus filhos e as esposas dos seus filhos. E nós percebemos que tudo isto é real. Assim como é real que Deus pediu a Abraão o seu filho. Assim como é real que Abraão levou o seu filho àquele monte para o oferecer em holocausto. Assim como é real que Deus lhe deu um substituto para o seu filho. Assim é real que este Jesus Cristo morreu em nosso lugar. E assim é real, como diz aqui, que Ele vai voltar para nos levar para a sua presença.
Há um corozinho que eu gosto muito, ainda ontem eu ouvi, que dizia: até que Jesus volte, ou até tu me tomes para ti, eu permanecerei aqui no poder de Jesus. Esse é o desejo do meu coração, irmãos, que se o Senhor entretanto vier, aleluia. Se Ele entretanto não vier e nos chamar para a sua presença, como chamou Rabi Zacarias e tantos outros, aleluia. Até lá nós queremos permanecer na vontade do Senhor. Então o desejo, irmãos, é que nós nos coloquemos diante do Senhor em humildade do coração, de um coração que derrete como cera, e percebamos que, sendo pecadores, precisamos de alguém que nos reconcilie com Deus, e esse alguém é Jesus. E porque Ele morreu uma vez só morreu pelos nossos pecados e nos perdoou os pecados, basta para isso que nós o reconheçamos como Salvador e Senhor das nossas vidas. Então o desejo é que hoje haja vidas transformadas, não só em nossas casas, mas também daqueles que nos rodeiam, como nos diz o texto, esta tão grande nuvem de testemunhas que nos rodeiam possam ser alcançados para Deus. Que o Senhor nos abençoe.